Oi, pessoal. Quando termina algo com o qual estamos imensamente envolvidos, seja lá em qual setor da nossa vida for, isso significa que deixamos de ser. Deixamos de ser o cargo que ocupamos, deixamos de ser o amor que imaginamos, deixamos de ser a missão que possuímos, deixamos de ser aquilo que acreditamos que somos. E agora? Então, vamos fazer de tudo para defender e manter aquilo que, apesar de já não ter mais sentido, precisamos que exista desesperadamente para manter a nossa autoimagem. Recentemente, a mestra de uma ordem lembrou aos seus membros que tudo acabou, que o trabalho oculto está terminado. Nada diferente daquilo que Krishnamurti fez ao dissolver a Ordem da Estrela do Oriente, embora ela não esteja dissolvendo absolutamente nada, mas apenas lembrando. Mesmo assim, no entanto, as pessoas dão as costas à sua voz ou preferem se omitir, recusando-se terminantemente a aceitar que tudo neste plano serve a uma finalidade e tem começo, apogeu, declínio e final. Mas como? Então, passamos anos e anos nos preparando para ser alguma coisa, em função de algo, em função de uma missão que acreditamos ser de suma importância para o mundo, e de repente tudo acaba e descobrimos que não somos nada? Acontece que ninguém quer ser nada. Todo mundo se diz ou quer ser um grande iniciado. E, no entanto, não aceitam a suprema iniciação, que é exatamente encarar a morte ou finitude de algo. E não existe iniciação mais difícil por ser exatamente aquela que ninguém quer, porque ela nos lembra e nos faz constatar que tudo que somos, acreditamos e criamos não passa de nada além de um pó estelar que uma hora está aqui e outra vem o vento cósmico e sopra. E quando sopra, nos dispersa, e quando nos dispersamos, num instante deixamos de ser. Porque mesmo que imaginamos que adquirimos algum quantum de consciência nessa vida, ela não nos pertence. Por isso não passou de um flash, porque a consciência é do Logos, a consciência é do Criador e, portanto, não pertence ao homem. Quanto à mestra citada, ao declarar que o trabalho oculto da sua ordem está concluído, ela está sendo uma grande iniciadora. Mas essa que constitui a real iniciação ninguém quer. Então as pessoas preferem ficar com a simbólica, que não passa de um teatro. Então todo mundo quer ser membro da corte, iniciados, cavaleiros e damas, magos, mestres, asuras, macaras, bantijaús, irmãos da pureza, guardas do santo graal, elite espiritual da humanidade, médiuns, iluminados que têm acessos e contatos exclusivos com as hierarquias espirituais superiores, que nos segredam, claro, todas as fofocas dos planos sutis, sem perceber que somos apenas sombras de tudo isso. O processo do despertar espiritual é extremamente doloroso. Constatar a realidade não é fácil, muito menos suportável para muitos, para a grande maioria. Então precisamos recorrer à fuga, ao sonho e à fantasia para não sermos tragados, sugados ou algo parecido. Faz parte do nosso mecanismo de autodefesa e vamos a alimentando desesperadamente para nos poupar do grande encontro com a gente mesmo, até chegar o momento em que essa fantasia a respeito de nós mesmos se converte na nossa sombra a ser superada, sem que percebamos, e ali ou nos deixamos engolir, ou constatamos aterrorizados que estamos inertes e crucificados diante da fria realidade, quando então só nos resta proferir: Pai, por que me abandonastes? Sem perceber que é justamente nesse momento em que sentimos o abandono dos sonhos e fantasias criadas apenas em função da manutenção do nosso ego pessoal, é que estamos verdadeiramente diante do Pai Criador. De um lado, somos levados inicialmente a alimentar a fantasia, assim como se contam fábulas para estimular a imaginação das crianças e, portanto, fazendo conexão com a sua mente criativa. Algo semelhante ao que tais estudos ditos ocultos ou herméticos de magia nos provocarão, porque inicialmente a fantasia vai acabar nos servindo como estímulo para romper os limites da nossa racionalidade. Porém, por outro,
Cabe a nós romper o casulo em que ela se transforma, quando levada ao pé da letra, como sendo a única verdade, impedindo a metamorfose da nossa alma, nos afastando da realidade do mundo objetivo. De um certo modo, é a fantasia que nos mantém aqui, aprisionados no plano objetivado, presos nas rodas reencarnatórias, porque tudo o que criamos a respeito de nós mesmos será fatalmente convertido em karma a ser resgatado. Este é o mundo de Maya. Maya é ilusão, e ilusão é fantasia, e a fantasia é o que nos prende aqui. É o útero netuniano onde fomos gerados, e ao qual desesperadamente tentamos voltar, porque projetamos nele o nosso mundo paradisíaco, onde somos sempre supridos de tudo aquilo que desejamos, e onde existimos sem que haja esforços e conflitos, e assim o útero netuniano se converte na busca pelo útero da Mãe Terra, na conquista da Agartha e Shambhala com seus mundos maravilhosos. Por outro lado, existem os sabedores dessa nossa fragilidade. Então vêm os espertalhões, com aquelas teorias fantásticas de que o universo existe em função de satisfazer os nossos caprichos, ou como tirarmos proveito da movimentação astral, da nossa Lilith e do nosso Quiron, sempre tirando proveito, para que sejamos eternamente felizes, amados, ricos, invejados e poupados de todos os dissabores que na verdade existem, para que nos lembremos do tanto insignificantes que realmente somos. A fantasia é o nosso pó de pirlim-pim-pim, que nos faz voar para a terra do nunca, próxima à estrela mais brilhante do amanhecer, onde nunca envelheceremos, ficaremos doentes ou teremos problemas. A terra onde eternamente seremos aquilo que quisermos ser, eternamente crianças ou piratas aventureiros a navegar pelas nuvens em caravelas voadoras. E então procuraremos isso, e vamos lutar com unhas e dentes para manter tal lugar. Sem lembrar que, muito provavelmente, ele talvez não tenha nunca condições de existir como realidade objetiva, mas serve para impulsionar os nossos sonhos. E por conta disso, muitas vezes, então, vamos nos apegar com unhas e dentes a grupos, ideologias e religiões, onde projetamos esse mundo maravilhoso e que nos prometem tal realidade fantástica, ainda que de modo velado, a ponto das coisas acabarem sendo invertidas e então encontrarmos nestes núcleos a um Deus que existe em função de suprir as nossas necessidades, como aquele pai que mima uma criança birrenta, desde que, é claro, permaneçamos fiéis a esta ou aquela igreja, ou ordem, ou grupo, sem deixarmos de pagar o dízimo. Caso contrário, seremos castigados. Ou seja, nos prometem a liberdade, a felicidade, o livre pensamento e nos entregam um Deus condicional que ama e cuida condicionalmente, ao qual precisamos nos submeter para sermos atendidos. Uma outra expressão desse universo fantástico acaba sendo também o ambiente das redes sociais, onde mostramos ao mundo tudo aquilo que queremos ser, mesmo que não sejamos, mas o importante é que os outros acreditem naquilo que esperamos que acreditem a nosso respeito. Embora a ferramenta seja aquariana, ou seja, a tecnologia, o mundo virtual é completamente pisciano, netuniano, ilusório, e por isso mesmo aquele onde tudo é possível, e onde acabamos fugindo de nós mesmos, da nossa realidade, já que os algoritmos acabam reforçando tudo aquilo que queremos ver e perceber, nos colocando como centros de um universo sempre de acordo com os nossos valores, alimentando os nossos desejos e, portanto, nos reforçando a ideia de que estamos sempre certos. É o império da egolatria, vastamente alimentada e difundida em canais cuja única finalidade é angariar seguidores aos milhares. Seguidores cada vez mais confusos e cada vez mais perdidos e dependentes de tais conteúdos, acreditar cegamente nos absurdos ditos por tais líderes que surgem aos montes, nos falando a respeito de Deus, entidades e vidas nos outros planos. Mas qual o sentido de tudo isso? Se a gente for pensar bem, nada tem sentido, já que tudo é especulação. A gente não sabe se existe um Deus realmente, ou se ele é do modo como imaginamos.
A gente não sabe se existe vida após a morte. A gente não sabe se somos uma alma indo e vindo, traçando uma tessitura entre a vida passageira e a imortalidade, ou apenas uma manifestação momentânea que de uma hora para outra deixa de existir, sem fazer diferença alguma. E como não sabemos nada? E quanto mais questionamos, mais a mente nos aprisiona e mais a dúvida cresce e mais angustiados vamos nos tornando? Para fugir disso, então, mais vamos fantasiando, alimentando e acreditando em tudo aquilo que gostaríamos que fosse ou acontecesse, até que um dia fatalmente descobriremos que não somos senhores de nada, muito menos dos nossos destinos, e diante disso vamos agir como aquela pessoa que enfrenta a morte de um ente querido, que por mais que a neguemos, o tempo a mostrará inevitável, mesmo que inicialmente a gente se recuse a acreditar. Nossa única saída não é encontrar do lado de fora uma resposta para o sentido da nossa existência, mas sim determinarmos por nós mesmos um sentido para o nosso existir, que nos preencha e esteja acima de ser aquilo que queremos em detrimento daquilo que somos. Porque afinal, nos encontrarmos com quem somos é a nossa razão de existir. Não existe nada mais importante para nós mesmos do que a aceitação de sermos aquilo que somos, porque quando nos aceitamos, aí sim estamos plenos. Enquanto estivermos procurando esse sentido em grupos, religiões e ideologias para sermos alguma coisa, tudo mais perderá o sentido, visto que tais lugares se converteram em locais de disputas de cargos e poder, que muitas vezes mais parece uma gincana, onde as pessoas competem entre si para saber quem sabe mais, quem é o mais devoto, quem é o mais casto, quem é o mais rigoroso consigo mesmo, quem é o queridinho de Deus. Porque em tais grupos, o importante não é a conquista do ser, é o mostrar e impor para os outros o que se imagina que é. E por isso tais núcleos se convertem em verdadeiros antros de vaidade. E deste modo, o saber e o conhecimento pelo qual tais pessoas nesse centro tanto se digladiam, não passam de nada além de elucubrações mentais quando não são vividos e praticados no mundo, como a única maneira destes serem assimilados e, portanto, fazerem parte de nós. Mais vale eu viver e praticar um único provérbio do que saber a Bíblia inteira de cor. Portanto, o sentido da vida não é acumular informações, tesouros, cargos, títulos e funções, porque tudo isso é passageiro. Assim como também não é a gente massacrar a nossa própria sombra para nos mostrarmos como seres luminosos e santificados, porque não é desse modo que se chega a lugar algum, oprimindo, impondo, exigindo sem compreender. Nossa sombra é a razão de estarmos aqui e, portanto, precisamos fazer as pazes com ela e vivermos em harmonia, porque ela carece de compreensão e não massacre e supressão, carece de amor e amor é luz. E quando nos harmonizamos com a nossa sombra, descobrimos um sentido para estar aqui, porque tal estado de harmonia nos liberta da angústia do existir e quando realmente sentimos que existimos, esse instante ínfimo em que nos apercebemos disso, acaba sendo de uma grandiosidade que por si só já vale por toda uma existência. Como posso trabalhar para a paz do mundo se não existe paz em mim? Estamos vivendo a morte de um ciclo. Encerra-se a demanda do Santo Graal, onde a divindade sofre, sangra e verte suas lágrimas pela salvação da humanidade, aprisionada numa cruz e envolvida por um sudário. Então, a Santa Taça cumpriu sua função para que tenha início a Era de Maitreya. Por que então continuamos egoisticamente a insistir numa divindade imolada, martirizada, sofrendo por nós e nossa causa? Isso é amor a ela? Continuar defendendo tal atrocidade seria defender sua obra? Porque uma vez terminado o ciclo do Graal, o divino não mais precisará se aprisionar na forma, mas sim passará a inspirá-la. E com isso tem início um novo ciclo, uma nova era, a era do Avatar. O ciclo de peixes já se esgotou, então por que insistimos em mantê-lo? Enquanto o velho estiver aqui, o novo não virá. Percebam que a entrada de Plutão em Aquário, aliada à mudança do nódo lunar apontando de Virgem para Peixes,
por onde transitam Netuno e Saturno, se preparando para adentrar em Áries, nos aponta que estamos exatamente diante desse confronto, onde teremos que encarar a realidade e nos despirmos das nossas ilusões e fantasias, tanto a respeito de nós mesmos, quanto a respeito da nossa visão do mundo que nos rodeia. Então, para isso, todas as nossas crenças, todos os nossos setores que usamos quando fugimos de nós mesmos, serão tocadas e desveladas, desmoronando-o do lado de fora, para que entremos em contato com aquilo que realmente somos, o que pode ser um momento tanto apavorante quanto libertador. Tudo vai depender apenas do sentido que dermos a tudo isso. Ou seja, nenhuma entidade patriarcal e severa virá para nos julgar. Nós mesmos é que faremos isso. Enquanto não nos aceitarmos e continuarmos querendo que o mundo nos veja do modo que gostaríamos de ser vistos, então seremos muito injustos com nós mesmos e condenados ao sofrimento. E quando compreendermos isso, ao invés de ficarmos estarrecidos e apavorados com o velho mundo que desmorona, então vamos ficar maravilhados com a claridade que surge conforme a poeira erguida dos escombros se assenta. E então teremos um novo céu e um novo sol, e essa poeira nada mais é do que a névoa netuniana que, ao ser retirada, nos abre as portas de um novo amanhã. E assim, a humanidade estará mais uma vez face a face diante da divindade, diante do futuro, lhe apontando o caminho de uma nova era e o esplendor de um novo ciclo. Conforme os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quando Cristo morreu, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgada de cima até embaixo, a terra estremeceu e as rochas se partiram. Eis a ação netuniana de um ser denominado Aquigorge a agir no mundo nesse momento. E Netuno é esse véu que a humanidade precisa rasgar, para finalmente se deparar com o tabernáculo e finalmente beber as águas límpidas do grau. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.